Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, agradecendo e bendizendo o Teu santo nome. Abre o nosso coração, abre o nosso espírito, Senhor, para acolher a Tua palavra e bem entender o que é viver em comunidade, ser comunidade e pertencer a uma comunidade. Dai, Senhor, a graça do Espírito para que, impulsionados pelo mesmo, possamos fazer valer um novo Pentecostes em nosso tempo. Nós os louvamos e bendizemos. Amém. Queridos catequizandos, é com imensa alegria que nós damos início a mais um encontro de catequese para adultos, e hoje num lugar muito especial, aqui na comunidade, na capela da comunidade São Francisco, na paróquia Nossa Senhora do Rosário. São Francisco, ele é um santo da Igreja Católica, e como um santo da Igreja Católica, ele soube reconhecer e antecipar o céu aqui na terra. Quando nós falamos dos santos da Igreja, nada mais é do que isso, de reconhecer pessoas que nas suas atividades, no seu dia a dia, souberam antecipar o paraíso na terra. Eu gostaria de compartilhar aqui, aproveitando que nós estamos nessa capela dedicada a este belíssimo santo. Se vocês quiserem, a gente fala mais um pouquinho de São Francisco de Assis. Eu quero compartilhar um trecho do livro Francisco de Assis, do autor Marcelo Bermejo. Esse livro você pode encontrar no site da Canção Nova. É um livro curtinho, 120 páginas, bem curtinho e bem gostoso de ler, que vai trazer uma biografia, a vida de São Francisco de Assis. E tem um trecho do livro que eu gosto muito, que ele vai sintetizar em algumas linhas o que foi de fato a vida de São Francisco de Assis. Ele começa assim: Jesus escolheu Francisco, chamou-o, e ele humildemente disse sim. No começo, ouvindo a voz do crucifixo de São Damião para reconstruir a igreja, pensava que era fisicamente. Tanto é que trabalhou como um pedreiro, reconstruindo algumas capelas de sua época. Quando o Papa Inocêncio III, em um sonho que teve, viu a igreja de São João de Latrão ser sacudida por um terremoto, as colunas tremendo e as paredes se rachando, ficou apavorado, sem saber o que fazer. Mas neste sonho surgiu uma pessoa franzina, vestida pobremente, que com suas mãos e ombros sustentou as colunas, as paredes, e tudo se firmou. Essa pessoa franzina era Francisco de Assis. Catequizandos, vejam que belíssimo relato que o autor traz nesse livro, de um sonho que o Papa Inocêncio III teve, em que a igreja São João de Latrão, que fica na cidade de Roma, na Itália, que é a sede do pontificado, a sede onde fica a cátedra de Pedro, onde é a igreja do Papa, como se diz assim. E nesse sonho ele viu essa igreja sendo sacudida, essa igreja viu essa igreja desmoronar, como se a própria igreja de Cristo estivesse ruindo. Isso foi um sinal para o Papa Inocêncio III. Mas nesse mesmo sonho ele viu um homem franzino que, segurando com os seus braços, com a sua pequenez, segurando com os seus braços e com os seus ombros as colunas da igreja, as colunas da catedral, e assim firmando-a. São Francisco de Assis, ele foi um santo que humildemente soube acolher a voz de Deus na sua vida e a vontade de Deus em sua vida, dando o início a um novo modo de evangelizar, de levar o evangelho de uma forma simples. Vamos falar de São Francisco mais adiante. E é nesse espírito de São Francisco, de levar o evangelho adiante, de propagar a mensagem de Cristo, que nós vamos falar de um tema semelhante hoje. Nós vamos falar de comunidade. O que é ser comunidade? Qual é a sua comunidade? O que você entende como comunidade? Perceba que na última aula, no nosso último encontro, nós estamos hoje dando início ao nosso último encontro da primeira parte da nossa catequese de adultos, iniciação à vida cristã,
E no último encontro nós falamos sobre Jesus Cristo. E se vocês bem se lembram, no finalzinho da nossa última aula, eu comentei sobre uma passagem do Evangelho que vai trazer uma narração do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos a caminho de Emaús. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai até aqui na descrição do vídeo, que ele vai estar disponível para você. Para o vídeo agora, vai lá, assista, e depois a gente se encontra aqui nesse vídeo. Você que já assistiu, você vai bem se lembrar que Jesus ele caminha com seus discípulos, e os discípulos, em determinado momento, convidam Jesus para passar a noite com eles, porque já estava tarde, e no momento da ceia, Jesus, que está ali no meio deles, e os discípulos não o reconhecem, ergue o pão, dá graças, pede graças pelo pão e o reparte. E nesse momento, os discípulos que não estavam reconhecendo aquele homem como Cristo, abrem os olhos deles, abrem-se os seus olhos, e ali eles reconhecem no partir do pão que ele é o Cristo verdadeiramente ressuscitado. A partir daí é que nós vamos começar a nossa catequese de hoje. O que acontece depois disso? Os discípulos ficam parados? Não. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles voltam para Jerusalém. E aí então, eles anunciam, os discípulos anunciam que eles tiveram um encontro com Cristo ressuscitado. Querido catequizando, eu disse e repito, a essência da nossa igreja, a essência de ser cristão é hoje e sempre anunciar que Cristo venceu a morte e ressuscitou. Cristo vence a morte e ressuscita. E esses discípulos entenderam, esses discípulos compreenderam ao partir do pão que ele era o Cristo e voltaram para Jerusalém e anunciaram que Cristo estava vivo. Aí é que está o ponto central do que é ser comunidade. Em comunidade, nós anunciamos que Cristo está vivo. Pois bem, vocês podem me perguntar, mas Diogo, os discípulos, eles acompanhavam Jesus Cristo, certo? Com os apóstolos, os escolhidos de Jesus, os discípulos estavam sempre em caminho com Jesus Cristo, sempre caminhando, seguindo seus passos, quando Jesus estava ensinando, pregando, fazendo seus milagres de cidade em cidade. Mas Jesus morreu, Diogo. Jesus, ele sofre, ele é crucificado, ele morre, e aí ele ressuscita. E muitos discípulos, eles acabam perdendo a sua fé, eles acabam ficando tristes, mas eles escutam o anúncio da boa nova. Me fala uma coisa, Diogo. Quando Jesus, ele sobe aos céus, ele se eleva aos céus, o que acontece então com os discípulos? Você pode muito bem me perguntar isso. Eu te falo. Se já era difícil seguir Cristo com ele aqui, imagina então quando Cristo ele se eleva aos céus. A igreja celebra a assunção de Jesus no finalzinho do tempo pascal. A igreja celebra a Páscoa, e no final do tempo pascal, depois de 7 finais de semana, depois de 7 semanas, a igreja celebra a ascensão de Jesus aos céus. Esta é uma imensa solenidade da nossa igreja, e vai celebrar o tempo em que os dias de Jesus ressuscitado aqui na terra, eles terminam, e Jesus ele sobe aos céus para ser glorificado à direita do Pai, sentar à direita de Deus. Então, Jesus se eleva aos céus, certo? Eu estou gravando este vídeo num sábado. Este final de semana nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e na semana passada nós celebramos esta mesma festa que eu estou falando para vocês hoje, a solenidade da Assunção do Senhor, a solenidade da Ascensão do Senhor aos céus. Percebam que uma semana a outra, Jesus ele sobe aos céus, e na semana seguinte vai acontecer um negócio magnífico para a nossa igreja, que vai dar vida para a nossa igreja. Então percebam, se já estava difícil com Cristo aqui no meio de nós, imagina quando Cristo sobe aos céus.
Imagina como os discípulos não ficaram. Porque uma coisa é você ter Jesus ali vendo, ele face a face. Outra coisa é você passar de um agente passivo, você seguir a Cristo, e outra coisa é você anunciar, tornar o agente ativo. Aí é que está. Em um determinado momento, a palavra vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, eu gosto muito deste livro que está na Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vem de ação, atos, ação, a ação dos apóstolos, como se constituíram as primeiras comunidades cristãs, como se seguiu a história ali dos discípulos depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo veio. E bem no início do livro dos Atos dos Apóstolos, vai ter uma narração brilhante. Como estava a igreja de Cristo e depois da vinda do Espírito Santo, como seguiu a igreja de Cristo em comunidade. Percebam, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. O título aí está Vinda do Espírito Santo. Percebam como estava a igreja de Cristo neste momento. Vamos lá? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o vento veio do céu, um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vejam, estavam ali os apóstolos fechados, com medo dos judeus que estavam lá fora, uma igreja acuada, estava uma comunidade, uma igreja fechada, com medo, e então desce do céu, como línguas de fogo, o Espírito Santo, aquele que vem auxiliar, aquele que vem em auxílio do cristão. Percebam como estava essa igreja. Vamos seguir um pouco no Evangelho, ainda, capítulo 2, Pedro vai se levantar, e naquele momento ele vai começar a proclamar. Naquele momento, depois que o Espírito Santo ele vem, Pedro, que estava ali acuado com medo, Pedro vai se levantar e ele vai começar a proclamar. Ele vai começar a falar quem que foi Jesus, o que os profetas falaram daquele homem, e como que ele cumpriu as escrituras, como que ele fez aquilo que os profetas estavam prevendo. E ali, capítulo 2, versículo 32, Pedro vai falar o seguinte: este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então percebam que aqui nessa situação é outro Pedro. Não é mais aquele Pedro acovardado, aquele Pedro com medo, aquele Pedro que ali na porta do Sinédrio negou Jesus 3 vezes, que ali na porta do Sinédrio estava com medo, estava acovardado. Percebam que é outro Pedro. Percebam que depois que vem o Espírito Santo, ele dá força. Pedro vai chegar e vai falar: a este Jesus, Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas. Pedro não está com medo de falar que ele é testemunha. Pedro já não está mais com medo de falar que ele era um seguidor. Depois que o Espírito Santo vem dar coragem para ele, Pedro é o primeiro a se levantar e falar: eu sei quem é Jesus. Jesus morreu e Deus o ressuscitou porque eu sou testemunha. É aí que também está a essência das primeiras comunidades cristãs. Vamos avançar mais um pouquinho aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que esse livro ele tem uma riqueza de detalhes quanto às primeiras comunidades, que nós precisamos olhar hoje para as nossas comunidades e olhar lá para trás, nos assemelhar e tentar trazer elas como um modelo, porque tudo que a gente faz a primeira vez, tudo que tem a primeira vez, a primeira comunidade, aquilo que é um protótipo, a gente tem que seguir e ter aquele protótipo como modelo, claro, aperfeiçoando, mas ter aquilo como essência. Vamos seguir mais um pouco. Atos, capítulo 2,
versículo 42. A primeira comunidade cristã. Vamos lá? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum e na fração do pão e nas orações. Vamos ler de novo? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. O que perseveravam os primeiros cristãos? Como que eles estavam vivendo? Perseveravam na oração, perseveravam o quê? No ensinamento dos apóstolos. Nada melhor do que quem conviveu com Jesus, quem passou 3 anos ali convivendo com Jesus, aprendendo, escutando seus ensinamentos, do que repassar, do que testemunhar aquilo que eles viram, do que os apóstolos, escutando a palavra, meditando a palavra nas orações e no que? Na fração do pão. Gente, aqui que está a essência da comunidade, do que é ser comunidade. É estar presente na fração do pão, o que nós conhecemos hoje como missa, do que nós conhecemos hoje como celebração do santo sacrifício. A fração do pão era primordial na vivência, na vida das primeiras comunidades. Era primordial, era aquilo que era de mais puro, era aquilo que vinha primeiro, primordial, aquilo que vem primeiro nas primeiras comunidades. Vejam bem, hoje quando a gente escuta, a gente vai na rua e fala assim, que religião você pertence? Ah, eu sou católico. Ah, tá, mas como é que tá as missas, tudo? Não, mas eu não vou na missa. Poxa, você é católico, mas não vai na missa, não participa da missa? Que católico você é? Como é que eu, católico, observo aqui, para as primeiras comunidades e vejo que ali, a oração, a partilha da palavra, a fração do pão era primordial. Eu estou falando que eu sou católico e eu não estou participando da missa? Como? A Eucaristia nos unifica. Eu quero fazer essa pergunta para você. O que nos unifica então como cristãos? O que nos unifica? Porque hoje, quando a gente vê os cristãos, hoje no Brasil e no mundo, os cristãos eles não têm uma maneira de se vestir igual os judeus, eles têm uma maneira mais própria de se vestir. Os cristãos eles não vivem hoje em bairros separados, em bairros específicos. Hoje a comunidade cristã, ela é inserida dentro de uma comunidade, mas nada os difere. A única coisa que os difere e que nos unifica como cristãos é que nós fazemos a fração do pão, nós fazemos a partilha do pão, nós participamos da missa. É isso que nos unifica. Nós levamos o amor desse Deus vivo, desse Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia, no corpo e sangue e alma de divindade, no nosso coração. E nesta força nós levamos, nós anunciamos, nós temos a coragem de levar esse Cristo ressuscitado, deste Cristo eucarístico para fora, sair em missão. Um último detalhe, para a gente falar das primeiras comunidades cristãs. Porque esse livro aqui, os Atos dos Apóstolos, ele vai tratar das dificuldades também que as primeiras comunidades traziam. E não eram poucas, não. Veja, para eu estar aqui hoje, para essa capela estar aqui hoje, para o Maicon que está me auxiliando estar aqui hoje, para a gente professar a nossa fé, infelizmente muitas pessoas morreram por falar que Cristo ressuscitou. Infelizmente, muitas pessoas morreram por proclamar essa fé em Cristo ressuscitado. Muitas, não foram poucas. Veja só, eu quero que vocês prestem atenção, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos lá, capítulo 4, versículo 32. Vamos lá, eu quero que, meu coração está ardendo nesse momento. E eu quero falar para você, presta atenção no que vai falar, no que a palavra vai nos dizer. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Em Cristo nós somos um só corpo. Em Cristo Eucarístico nós somos uma só igreja.
Nós somos um só corpo, uma só alma e um só coração. Essa é a essência de uma comunidade. Ser em Cristo um membro do seu corpo. E mais uma vez eu pergunto para você: como é que pode um católico que se diz católico não participar da missa? A importância da missa, ela vem acima de todas as coisas. De todas as coisas. É celebrar o sacrifício. É estar ali presente onde Cristo vai se entregar mais uma vez por nós. Preste atenção e medite sobre isso. Eu gostaria de encerrar este nosso encontro, trazendo um pequeno trecho de um documento conhecido como Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil. Ele é conhecido como DGAE, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil. Ele é um documento que é escrito pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E este documento, ele traz ali algumas diretrizes, algumas metas, algumas prioridades para a ação evangelizadora da igreja no Brasil. E um trecho deste documento vai trazer assim: que as comunidades estejam alicerçadas na palavra de Deus, celebrem e vivem os sacramentos e manifestem o seu compromisso missionário. Que hoje, ao fazermos parte de uma comunidade, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem onde a Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é manifestada, onde com esse Deus Trino, cheios do Espírito Santo, nós podemos ser autênticos missionários e fazer aquilo que Deus, o próprio Cristo, nos mandou fazer. Anunciem a boa nova. Fazer aquilo que os discípulos de Emaús fizeram quando reconheceram Cristo no partir do pão. Cristo está vivo, nós vimos o Mestre. Antes de Cristo subir aos céus, ele vai dizer uma coisa muito interessante: eis que estou convosco até o fim do mundo. Se você quiser ver o contexto em que este trecho está colocado, vá até ali na tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco até o fim do mundo. Acolhendo esta palavra, acolhendo a essência de ser missionário, a tarefinha desta semana, ela é simples. Que você possa erguer um altar de adoração no seu coração. Que você possa, de fato, deixar o seu coração se derreter de amor por Jesus. E cheios do Espírito Santo, anunciar que Cristo ressuscitou. Erguendo um altar de adoração dentro do seu coração, eu te convido a você aí na sua casa, a montar um pequeno altarzinho em devoção a Deus, em devoção a Jesus Cristo. Se você já tem, que você possa parar ali e fazer a sua oração, mas você que ainda não tem o seu altarzinho, pode ser simples, pode ser bem simples, uma toalhinha, um terço, uma vela, bem simples, não precisa de coisa muito elaborada não. Que seja, outro dia alguém me perguntou através do celular, falou assim: Diogo, eu estou mudando de casa, onde que eu posso colocar um altarzinho? Quero colocar um altarzinho, onde que eu posso colocar? Que você possa colocar esse altarzinho em um lugar que você se lembre, em um lugar que você passe. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser no corredor. Não precisa colocar o altarzinho para a visita ver. Não precisa colocar o altarzinho com a Nossa Senhora mais bonita para a visita ver. Porque a visita está vendo, mas ela está empoeirada, você não está rezando. Coloca num lugar que você pare, você veja, você olha e fala: preciso rezar. Está ali minha devoção. Eu preciso rezar. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso elevar minha alma. Então que você encontre
um lugarzinho em que você passe, um lugarzinho que é bem querido para você, e monte o seu altarzinho. Eu aguardo as fotos dos altarzinhos que vocês vão montar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.